Ei, os zumbis invadiram o Brasil e estão por toda parte. Você, inclusive, pode ser um deles. Não acredita? Então vem comigo que eu te explico. Olá, eu sou a Ariadne, bem-vindo ao meu canal, lugar em que a gente vai falar sobre política, sobre cidadania, sobre direitos, sobre deveres, de uma maneira clara, direta, sem enrolação e indolor, eu prometo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Antes de continuar o vídeo, dando like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e se prepara, que será chocante esse vídeo. O que a gente sabe até hoje sobre zumbis? Ser com hábitos estranhos é um ser que não possui vontade própria. É um ser que não possui um pensamento crítico, ele simplesmente age pelos seus instintos. É completamente agressivo, tome muito cuidado se você chegar perto dele. E anda por aí vagando, sem ter um objetivo muito claro. Essas características não parecem com alguém que já cruzou o teu caminho? Ou será que você não tem alguma dessas características? Vamos aos 5 sinais. Veja se você não apresenta nenhum deles. Primeiro sinal, hábitos estranhos. Quem está infectado tem hábitos muito estranhos. A pessoa, com vontade própria, se banha na fonte da desinformação. Ela deixou de acompanhar os jornais tradicionais, as fontes de informação tradicional. Pois diz que é um lixo, que é golpista. O coração. Durante a realização deste exame, Vivem uma realidade paranoica, porque absolutamente nenhum jornal da mídia tradicional será capaz de trazer a informação para ela. Porém, em vez de encontrar uma fonte de informação em que a pessoa tenha uma credibilidade, seja responsável pelo que fala e pelo que divulga, não. Essas pessoas simplesmente escolhem confiar em informações propagadas por meio de WhatsApp, TikTok, Instagram, informações muitas vezes manipuladas ou até mesmo sensacionalistas, com cortezinhos precisos para manipular ou para desinformar. Segundo sinal, essas pessoas não possuem mais vontade própria. É muito comum que essas pessoas que foram infectadas andem em bandos, tenham uma espécie de pensamento coletivo. Se você questionar individualmente por que a pessoa fez determinada coisa, por que compartilhou determinada informação, essa pessoa não vai saber responder. Ela simplesmente tem um objetivo: cumprir aquilo que o bando, que o senso coletivo, que o seu grupo está fazendo. Terceiro sinal. Essas pessoas perderam completamente o senso crítico. Nós temos muitas pessoas que são influenciadoras hoje no mundo digital. E não tem nenhum problema você seguir alguma recomendação, alguma sugestão de compartilhar a informação que eles transmitem. Não é esse o problema. Não é esse o foco do problema. O problema é quando você começa a confiar cegamente nas pessoas. Você perdeu completamente o senso crítico. Você não tem mais o discernimento de pensar se aquela informação realmente é boa, se aquela informação realmente tem fontes confiáveis, porque você simplesmente confia cegamente naquela pessoa. Lembra quando a mãe falava: e se fulano de tal pula na ponte, você também vai pular? É exatamente isso que está acontecendo na internet. Porque fulano de tal tá falando determinada coisa, é verdade, é uma absoluta verdade, e é por isso que eu vou compartilhar. Você já passou por alguma situação assim? Ou você conhece alguém que já passou por isso? Comenta aqui embaixo. Quarto sinal. Não tem um objetivo claro. Essas pessoas zumbis, elas são usadas como um instrumento, como uma ferramenta, como um peão para se jogar no precipício e alcançar objetivos de outras pessoas. Se você um dia tiver curiosidade de chamar essa pessoa zumbi para conversar, você vai perceber que os objetivos que ela fala que ela tem, na verdade não são delas. Muitas vezes ela nem entende o que é aquilo que ela está repassando. Muitas vezes ela nem entende o que é aquelas ideias que ela está defendendo. Na verdade, ela defende uma ideia de um terceiro que tem um projeto muito maior que o dela. E ela é uma simples marionete nesse grande jogo. E o quinto sinal, a agressividade. Essas pessoas, como não têm um conhecimento aprofundado daquilo que defendem, porque elas simplesmente defendem a ideia de uma outra pessoa por ser outra pessoa e não pelo conteúdo que está sendo transmitido, ela não tem informações aprofundadas sobre aquilo, ela não tem conhecimento, ela não tem, muitas vezes, educação sobre aquele tema. E, infelizmente, o ser humano é assim. Quando faltam argumentos, quando faltam palavras para argumentar, vai para a linha da agressividade. Então tome muito cuidado, porque quando você cruzar com uma pessoa dessa, se faltar argumento para ela vai partir para agressividades, para xingamentos, vai começar a atacar a sua pessoa e não a sua ideia. E agora eu só falei para vocês, mas eu tenho imagens para provar que os zumbis estão invadindo o Brasil. Tirem as crianças da sala, porque as cenas são chocantes.
Tá aí, ó, é uma esquerdopata falando. Tá defendendo a esquerda e falando mal da direita. Cara, eu vou deixar novamente muito claro aqui uma situação. Esse canal não serve para defender a direita, não serve para defender a esquerda, não serve para defender o centro, não serve para defender absolutamente ninguém. E se existem zumbis do lado direito, vamos falar uma coisa muito séria. Também existem zumbis do lado esquerdo. Também existem zumbis no centro. Também existem zumbis que não têm qualquer tipo de ideologia. Ou você nunca viu um grupo no Telegram com diversas e diversas mensagens escrito compartilhe, bomba. Essas pessoas nada mais são do que manipuladoras de zumbis. Não tem nenhum problema você fazer parte de um grupo desse e você receber uma informação, olhar criticamente para aquilo e falar: cara, eu vou compartilhar isso daqui porque realmente é importante. O problema é quando você desliga esse filtro. Quando você começa a compartilhar só porque a pessoa tá mandando você compartilhar. Você simplesmente vira uma ponte entre a pessoa e as demais pessoas que você conhece. Você não pensa, você não reflete, você não pesquisa, não busca saber se aquilo de lá é real ou não, se é mentira ou não, se é falso ou não, se é sensacionalismo ou não. Você perdeu completamente esse senso crítico e simplesmente compartilha. E para você evitar de cair nessa pegadinha e acabar virando um zumbi, eu preparei alguns antídotos bem práticos aqui, certo? Primeiro deles, tenha diversas fontes de informação. E o principal, que elas sejam divergentes, com pensamentos conflitantes. Tá, mas isso é loucura. Se eu defendo a esquerda, eu vou ter que seguir a direita. Se eu defendo a direita, eu vou ter que seguir a esquerda. Cara, a gente vive em um país completamente complexo, com diversos tipos de realidade, com diversos tipos de pessoas, com diversos tipos de pensamento. Sim, é a sua obrigação seguir tanto a direita, quanto a esquerda, quanto o centro, quanto qualquer outro tipo de pensamento que tenha, para você conseguir enxergar todos os lados, ter uma visão 360 graus. Se você se fecha em uma ostra, se você só tem uma única fonte de informação, e que é a fonte de informação que vai confirmar aquele seu pensamento, você só está se enfiando dentro de uma ostra, dentro de uma caverna, você não vai conseguir dialogar com ninguém. É muito importante você entender o que o outro lado pensa, o que o outro lado tá refletindo. Não é pecado você olhar uma ideia que o outro está defendendo e pensar, cara, faz sentido. Eu também posso defender essa ideia sem ser do outro lado. Essa transição, esse compartilhamento de ideias é que o Brasil está perdendo há muito tempo e que é muito valioso, que é muito rico para o país. Ninguém é dono da verdade, nenhum lado está completamente certo e nenhum lado está completamente errado. Não é possível que nós, seres humanos, não consigamos sentar e dialogar, extrair aquilo que tem de melhor do outro e puxar pra gente. E da mesma forma, abrir o nosso coração e compartilhar com o outro aquelas ideias que a gente pensa, que sejam incomuns e que a gente defenda juntos, independente do lado em que a gente tá. Afinal, todos os lados querem uma educação boa, querem saúde decente para toda a população, querem pagar menos impostos, querem que o Brasil se desenvolva economicamente, querem que os filhos tenham um local decente e sem guerra para viver. A gente tem que começar o nosso diálogo a partir das nossas semelhanças, daquilo que nos aproxima e não daquilo que nos diferencia. É verdade. Se você tem algum valor, se você tem algo em que você acredita, você tem mais é que defender isso. O que você não pode é se fechar em uma ostra e só escutar aquilo que agrada os teus ouvidos. Segundo antídoto, siga as pessoas de uma maneira crítica. Não tem problema você ter os seus mentores, ter os seus coaches, ter os seus influenciadores da internet. O problema está quando você para de seguir essas pessoas de uma maneira crítica. Questione. Por que aquela pessoa está compartilhando isso? Qual que é o objetivo dela com relação a isso? É simplesmente informar ou tem alguma coisa aí por trás? Você está defendendo uma ideia, quando você está defendendo um projeto, quando você está compartilhando alguma notícia, qual que é o seu objetivo com relação àquilo? É informar? É disseminar o medo? É humilhar a outra pessoa? Porque se for simplesmente informar, é seu dever saber se aquilo que você está transmitindo é real ou não. Você não é uma máquina, você não é um computador que simplesmente aperta o botãozinho lá do compartilhar e dane-se. Você é um ser humano, você tem um pensamento crítico, você tem a capacidade de buscar informações e se aprofundar sobre aquilo. Hoje em dia, parece que o computador está pensando mais que os seres humanos. Uma inteligência artificial é capaz de reter uma informação e se aprofundar naquilo. Já um ser humano já não está mais com essa capacidade toda, não. E o quarto antídoto é o mais importante. É para você evitar essa agressividade extrema.
Essa agressividade que surge quando a gente fica no calor das emoções é completamente normal. Vem dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, é instinto de sobrevivência. E para a gente evitar acionar esse mecanismo dentro do nosso subconsciente, a gente precisa se informar, ter conteúdo, para a gente conseguir dialogar de uma maneira aprofundada sobre os temas. Compartilha com o máximo de pessoas essas informações. Esse canal é de utilidade pública. Aqui a gente vai falar cada vez mais sobre o papel da política na vida das pessoas, como exercer uma cidadania ativa, quais são os direitos, quais são os deveres que talvez a pessoa nunca tenha escutado. Então me ajuda nesse projeto. Dá seu like, compartilha, aperta o sininho, porque quando tiver vídeo novo, você é informado. Vem fazer parte dessa comunidade. Até o próximo vídeo e não esquece, reflita sobre tudo que a gente falou aqui. Ah, e se tiver mais alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, comenta aqui embaixo. O próximo vídeo pode ser um assunto que seja de seu interesse. Até!